Olá pessoal, saudações on luz, sejam bem-vindos ao Momento Terapêutico. Esse momento que a gente traz para que cada um de vocês que acompanha os vídeos orientativos, as orientações terapêuticas aqui no Instituto On Luz, possa trazer para vocês então um momento de uma terapia, né? Para que você reflita sobre todos os acontecimentos da sua vida. E esse momento terapêutico ele vem justamente para que você possa observar através das experiências que nós temos aqui com as pessoas que a gente atende, mas também com as pessoas que buscam os nossos cursos, as nossas palestras, que buscam então o nosso trabalho terapêutico, e a gente através dessas experiências possa trazer para vocês algumas orientações que você possa também aplicar na sua vida pessoal, profissional, conjugal, familiar, enfim, em todos os segmentos da sua vida, para ter ainda mais paz, tranquilidade, harmonia e entendimento do porquê algumas situações acabam acontecendo. E eu convido você para conhecer o nosso site, para conhecer o nosso trabalho através do nosso site www.institutoonluz.com.br, para você observar então o nosso método de trabalho através das técnicas terapêuticas, através dos cursos também que nós oferecemos, para poder contribuir ainda mais para o seu autoconhecimento e para a sua autocura. Convido também você a conhecer um pouquinho mais das nossas redes sociais, através do nosso perfil no Instagram, do Facebook também, para que você possa então seguir as nossas dicas, as nossas orientações e assim conseguir expandir um pouquinho mais da sua consciência através de todas as informações que a gente traz para cada um de vocês com muito carinho, com muita atenção e com tudo aquilo que, através das nossas experiências pessoais, das nossas experiências de trabalho, a gente aponta para você um caminho que nós já percorremos e que a gente também sabe que vai trazer muitos benefícios para você cada dia mais, certo? Bem, gente, então no momento terapêutico dessa semana, da segunda semana de dezembro de 2024, nós temos um seguinte tema: sua vida pede revisão e renovação. Então existem muitos pontos, gente, que nós precisamos revisar na nossa vida. Tudo chega um momento, né, gente, que ciclos precisam ser encerrados, que situações precisam ser revistas, que hábitos precisam ser mudados e melhorados para que a nossa vida ela possa dar um seguimento, dar uma continuidade cada vez mais harmônica através de todos os aprendizados que a gente foi tendo em todos os âmbitos, em todos os segmentos, em todos os setores da nossa vida. Então existem situações que vão se apresentando e essa semana, gente, ela tende a se apresentar situações um pouquinho mais nesse nível para quem já está, né, num nível um pouquinho mais elevado, né, já deu uns passinhos a mais no seu caminhar de autoconhecimento, de autocura, e vai perceber que existem algumas situações que chegam a um determinado ponto que a gente acaba se perguntando, né, o porquê que eu estou fazendo isso, porquê que eu estou vivendo essa determinada situação, o que eu preciso encerrar, o que eu preciso colocar um ponto final, quais as dificuldades que estão se apresentando na minha vida. E quando esse ponto chega para nós, a gente realmente tem que parar e fazer essa reflexão, ampliar um pouquinho mais esse olhar do porquê que essas situações estão travando, essas dificuldades estão se apresentando, justamente porque por mais que eu me esforce, eu me dedique, por mais que eu esteja buscando trilhar por um caminho mais correto, mais justo, mais verdadeiro, mais autêntico, de acordo com aquilo que eu estou sentindo a necessidade de dar os passos, mas mesmo assim eu acabo tendo algum tipo de dificuldade, né?
Então essa dificuldade, gente, muitas vezes ela acaba se apresentando principalmente sob o ponto de vista dos estudos que eu preciso fazer ou dos estudos do meu trabalho, como eu fui desenvolvendo todas essas questões até o presente momento, quais as revisões que eu preciso fazer, principalmente no meu âmbito profissional, no meu âmbito pessoal, né? Os estudos, muitas vezes, os conhecimentos que eu fui buscando, e que estes conhecimentos muitas vezes eles podem ter gerado inclusive um desvio do meu caminho, né? Eles podem ter gerado algumas situações de desafios e eu preciso encerrar isso, né? Eu preciso revisar alguns desses conceitos, alguns desses conhecimentos que podem ter gerado algumas dificuldades, certo? Então, sobre o que a gente precisa observar para que a gente possa então revisar esses pontos, tá, gente? Então, se nós fomos buscando conhecimento, se nós fomos desenvolvendo alguns estudos, algumas práticas profissionais e estão gerando algum entrave na minha vida, eu preciso olhar para trás e perceber. Eu iniciei algum estudo, eu iniciei algum curso, eu iniciei alguma graduação e parou por aí, eu não dei continuidade, eu não consegui concluir esses estudos. Esse é um ponto que a gente precisa observar se é realmente aquilo que eu gostaria de fazer ou se existe alguma situação ali que me obrigou a ir por aquele caminho, tá? Então, se existe uma pendência nessa área, eu preciso concluir esses estudos ou encerrar de uma vez e não fazer porque eu sinto que aquilo não era o caminho que eu tinha que seguir, ou se tá ali trancadinho, né, guardadinho na gaveta, e eu estou postergando, eu estou adiando, eu estou empurrando aquilo com a barriga, eu preciso então concluir, colocar um ponto final para destravar alguma questão de ordem profissional na minha vida, tá? Porque muitas pessoas elas podem justamente iniciar algum tipo de curso, algum tipo de ensinamento, muitas vezes elas forem buscando aqueles cursinhos da moda, né, que todo mundo está fazendo, que todo mundo está buscando, que todo mundo tá querendo se empenhar em alguma coisa nesse sentido, mas é contrário àquilo que a pessoa realmente quer. É aquele tal do Maria vai com as outras, né? Então, se todo mundo está fazendo, é legal, eu vou fazer também. Mas está indo contrário àquele sentimento verdadeiro que a pessoa precisa colocar em prática ali, tá? E muitas vezes ela vai buscando tudo isso e acumulando conhecimentos desnecessários para a sua vida. Então, é muito importante a gente observar isso e colocar isso em prática, né, de perceber se realmente é aquilo que eu gostaria de fazer ou se eu estou indo por indicação de alguém, recomendação de alguém que vai contrário àquilo que eu realmente quero, tá? Ou ainda muitas vezes a pessoa parou no tempo, né? Ela foi lá, ela estudou, ela fez uma graduação, ela fez uma formação e nunca mais se especializou em determinado assunto. Ela parou totalmente com isso, tá? Isso também vai gerando algum entrave na vida profissional da pessoa. E a gente precisa também fazer atualizações, tá? Então, se nós estamos parados ali e não nos atualizamos, então a gente precisa rever determinados pontos para a nossa vida, então, entrar nesse desbloqueio, né? Entrar naquele caminho próspero para justamente ter uma sustentabilidade adequada no nosso meio profissional, ok? Então, muitas vezes também pode ter acontecido de algumas pessoas buscarem algum tipo de conhecimento, algum tipo de graduação, de especialização, porque os pais queriam, né? Os pais entendiam que aquilo era o melhor para a pessoa, que aquilo era o que ela tinha que fazer, porque aquilo era o desejo do pai e da mãe e que a pessoa tinha que seguir aquele caminho, tá? Então, muitas vezes a gente busca uma realização profissional que não é nossa, mas é a dos nossos pais, e isso gera muito conflito, isso gera muito conflito tanto para a pessoa, né, que está ali querendo agradar muitas vezes os seus pais e acaba se desagradando e acaba realizando então o sonho do pai ou da mãe, tá?
E nesse ponto, essas situações em âmbito familiar que geram alguns impedimentos ou desvios da meta profissional, ou também dos estudos que a pessoa precisa fazer, está muito ligado também a algumas crenças espirituais, morais, éticas, ou seja, tudo aquilo que os pais querem acabam afetando emocionalmente a pessoa no ambiente familiar, e a pessoa ela acaba afetando toda a vida dela, né? Todos os estudos, toda a vida profissional, tudo aquilo que ela muitas vezes veio para realizar aqui e acaba não realizando justamente porque os pais querem que aquela situação, que aquele ensinamento, que aquela ideia que eles têm seja colocado em prática, né? Que aquilo que os pais querem que seja realizado, assim o seja. E a pessoa acaba se fechando ali e agradando os pais naquilo que os pais querem que seja realizado na vida, tá? Então é muito necessário a gente avaliar profundamente esses pontos e identificando quais os sentimentos que vão aflorando na nossa vida, tá? Quais as situações que a gente vai vivenciando por conta desse desvio, muitas vezes, de estudos ou desvio profissional que a gente foi tendo, tá? E algumas experiências que eu tenho com mais nesses 10 anos como terapeuta integrativa, aponta, né, que algumas pessoas elas acabam cometendo justamente esses desvios profissionais, esses desvios nos estudos, simplesmente pelo fato de querer agradar os pais, né? Eles precisam fazer aquilo que o pai ou a mãe quer que eles façam. E isso acaba gerando muitos transtornos para a vida da pessoa, tá? Elas acabam muitas vezes realizando o sonho do pai e da mãe e se frustrando, tá? Acabam se frustrando muito no seu caminho profissional, no seu caminho de estudos e vão tendo muitas dificuldades ali para conseguir concluir muitas vezes aqueles estudos também, tá? Então é muito importante a gente observar tudo isso, observar muitas vezes aquilo que eu vou agindo por impulso também muitas vezes, né? Muitas vezes a pessoa ela acaba firmando alguma parceria profissional, alguma parceria justamente por impulso, para querer ter um certo prestígio, um certo reconhecimento. Muitas vezes acaba acontecendo também de buscar um certo status, um certo sucesso profissional para poder mostrar para os pais que está conseguindo realizar o sonho dos pais, né? E isso acaba gerando muitas frustrações, muitas decepções, pois o medo muitas vezes que a pessoa carrega dos próprios pais que passaram por certas dificuldades acaba sendo transmitido para elas, e isso acaba gerando então esse medo de passar pelas mesmas dificuldades que os pais passaram, certo? Ok, Margarete. Essas situações, elas acabam acontecendo a nível físico, mas a homeopatia, ela pode ajudar a pessoa a se desenvolver melhor, ela pode ajudar a tratar essas frustrações, essas decepções, esses sentimentos todos que muitas vezes acabam aflorando? Sim, gente, a homeopatia ela vai atuar tanto a nível consciente, como subconsciente, como inconsciente também, liberando aquele trauma que a gente muitas vezes acaba trazendo da nossa ancestralidade, tá? Aquela situação desafiadora que o pai ou a mãe passaram e a gente repete aquele padrão de comportamento deles, repete aquele medo, aquela frustração, aquele sentimento de fracasso muitas vezes que eles tiveram, a gente acaba repetindo isso também, tá? Outro ponto que a homeopatia ela também vai atuar é naquele sentimento que nós temos de querer agradar ao pai, à mãe, o tio, o vô, a avó, aquela pessoa que depositou em nós aquela vontade, aquele sonho de que nós realizássemos o desejo deles, tá? O sonho deles, e a gente acaba tendo esse sentimento de querer agradar, de querer fazer, de querer realizar aquilo que o outro quer, enquanto a gente acaba se anulando, se deixando para trás, tá?
A homeopatia também vai atuar naquele sentimento de incapacidade, de frustração, de desânimo, ou muitas vezes aquele sentimento de incapacidade que as pessoas vão manifestando, tá? Em não conseguir, muitas vezes, realizar aquele desejo do outro, tá? Ou acaba também se frustrando muito em perceber que eu estou no caminho errado, que eu estou realizando o sonho do outro, mas não aquilo que eu verdadeiramente gostaria de realizar, tá? Então, muitas vezes, esses sentimentos afloram e a pessoa acaba, quando ela tem consciência, ela se fecha, ela não consegue dar os passos necessários, e a homeopatia ela vem para dar esse suporte para que a pessoa ela possa então recuperar a sua força de vontade, a sua energia, as suas habilidades, os seus dons, para que ela então possa colocar um ponto final, encerrar aquele ciclo, mudar aquela forma que ela vinha fazendo na sua vida para dar esse passo importante e fazer aquilo que ela verdadeiramente precisa fazer, né? Então, muitas vezes aquelas crenças também que a gente tem, né, de sempre estar em destaque, né, que a gente precisa alcançar a perfeição em tudo aquilo que a gente faz, pode vir também a gerar muita ansiedade para algumas pessoas, inclusive crise de pânico, tá? Muitas vezes essas crenças que os nossos pais têm e que a gente acaba carregando também, né? De que nós temos que ser fortes o tempo inteiro, que a gente não deve demonstrar as nossas vulnerabilidades, a nossa fragilidade, aquela situação muitas vezes que a gente não precisa de ajuda e que a gente tem que sempre estar ajudando o outro, mas eu sou forte o suficiente, não preciso de ajuda de ninguém, posso fazer tudo aquilo que eu quero sem precisar da ajuda de ninguém. Então ali demonstra uma falsa força, né? É uma fraqueza que a pessoa tem em querer agradar todo mundo e acaba se desagradando e não pedindo ajuda quando ela está precisando. Então a homeopatia, gente, ela também vai atuar quando existe esse tipo de situação em que nós precisamos estar ali fortes o tempo inteiro e não reconhecendo as nossas vulnerabilidades para que eu consiga dar os passos necessários e desbloquear aquela situação no meu trabalho, na minha vida profissional ou então na minha vida pessoal e familiar que também está sendo prejudicada por esse ciclo danoso que eu estou vivendo na minha vida por conta de estar seguindo algo que os meus pais querem, que a minha família quer, mas que eu estou não realizando aquilo que eu verdadeiramente sinto que eu preciso fazer, certo, gente? Então é muito importante a gente ir observando todos esses pontos, observando todas essas situações que vão acontecendo, esses sentimentos que nós temos de frustração, de mágoas, de arrependimento muitas vezes em não ter ouvido o que o meu coração estava pedindo para fazer, mas que eu estou seguindo, né, situações ali da minha vida, da minha família, estou seguindo aqueles conceitos, eu não estou encerrando aquele vício de justamente fazer o que o outro quer, né? Então, quando eu observo isso, quando eu me dou conta que existem esses pontos para serem observados, eu preciso ir fazendo esses ajustes, eu preciso encerrar aquilo que está pendente para que dessa forma eu possa realmente seguir aquele caminho que eu preciso para ter uma vida mais saudável em todos os aspectos. Então eu pergunto para cada um de vocês que está acompanhando aqui, qual a revisão que você precisa fazer na sua vida? Qual é a situação que você precisa encerrar? Qual é o sentimento que você está manifestando nesse momento e que você se deu conta de que muitas coisas você está fazendo porque é alguém que está obrigando você a fazer? Então, quando você se observar, quando você olhar profundamente para você, o teu coração vai te dar essa resposta. O teu coração ele vai mostrar para você aquilo que você verdadeiramente precisa encerrar para poder reiniciar a sua vida, ter um novo ciclo, uma nova fase de muito equilíbrio e tranquilidade na sua vida.
mas para que essa fase chegue, você precisa justamente encerrar aquilo que está gerando esses bloqueios. E a homeopatia, gente, com certeza pode ajudar você a trazer mais clareza, a ter mais clareza para essa situação, aquilo que está bloqueando muitas vezes aqui o teu coração e você não está conseguindo enxergar atentamente aquilo que você precisa colocar um ponto final para poder reiniciar a sua vida, reinventar a sua vida, certo, gente? Então, quanto mais você se observar, com certeza, tudo que você precisa trazer de mudanças, trazer de benefícios, trazer de uma revolução para a sua vida, de um ponto de vista positivo, mais você vai conseguir ter uma vida de mais equilíbrio e harmonia e realizar aquilo que você mais precisa aqui. Certo, gente? Bem, essas eram as reflexões do momento terapêutico dessa semana e eu espero que cada um de vocês que acompanhou esse vídeo até o final possa refletir sobre cada uma dessas palavras e dar um passo importante para modificar aquilo que precisa para ter uma vida de mais equilíbrio. Agradeço a todos, então, gente, e nos vemos nos próximos vídeos. Até lá. Tchau, tchau.